obrigada, Jaica, obrigada a todos que estão nos assistindo agora. Realmente é um prazer grande estar aqui com vocês e compartilhar esse momento, que é um momento tão difícil, né, para todos nós, especialmente agora, que vamos enfrentar um lockdown. As pessoas estão um pouco atormentadas, mas a gente precisa se motivar para seguir em frente. Então, a nossa apresentação de hoje vai falar justamente sobre a questão da motivação, né? Eu não sou uma palestrante motivacional, mas eu sou uma curiosa, eu sou uma pesquisadora e uma cientista que gosta muito do que faz e que, portanto, busca também entender a motivação, não só para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, mas também a mim mesma, né? A minha própria família. Estamos todos, né, passando por esse momento e precisamos ajudar uns aos outros. E isso é o que me motiva a estar aqui com vocês. Essa é a minha maior motivação. Então, vamos começar a nossa reflexão pensando o que é motivação, né? O conceito de motivação é abordado de maneira muito diferente e muitas vezes contraditória na literatura científica. Eu passei um tempo pesquisando o conceito, eu vi que tem vários tipos de conceito. Se a gente pensa na palavra motivação, ela vem do latim movere, que significa mover. Então, de certa forma, a motivação ela envolve o nosso comportamento direcionado para uma meta, ou por uma meta. Então, assim, antes da pandemia, todos nós tínhamos planejamentos, tínhamos planos. Quando a gente faz planos para a vida, obviamente que a gente pensa como a gente vai alcançar a realização daquele plano. E tivemos que mudar o nosso planejamento. E, de alguma maneira, continuar com essa motivação, porque a vida segue. E a gente precisa estar motivado, não é verdade? Então, muitas pessoas tiveram, por exemplo, pessoas que estavam com casamento marcado, tiveram que adiar a festa, pessoas que pensavam em fazer uma formatura tiveram que adiar, pessoas que perderam seus empregos e tiveram que ainda assim se motivar, pessoas que perderam seus entes queridos, isso é muito difícil, é muito doloroso, né? A gente tem acompanhado pessoas que estão enfrentando um luto e como lidar com o luto, como continuar a se motivar para a vida quando pessoas muito queridas falecem. Recentemente, uma colega perdeu o pai e uma semana depois, a mãe. Tivemos casos de pessoas que perderam pai, mãe, vô, todos na mesma família. Então, assim, o que nos faz seguir a vida? O que nos faz refletir a buscar maneiras de viver? Então, essa palestra de hoje, a gente vai tentar compreender como a ciência pode nos dar respostas para isso. Então, na psicologia, brevemente eu vou falar das teorias que são mais destacadas, tá? Então, nós temos a teoria do impulso. As teorias do impulso, elas de alguma maneira, elas destacam que os seres vivos buscam manter a homeostase. O que é isso? Imagine que, por exemplo, se a gente pensar na homeostase da família, numa perspectiva mais sistêmica, quando alguma coisa acontece, vamos pensar na pandemia, que foi um evento estressor, a família toda, a sociedade toda teve que se movimentar. E a gente está se movimentando em busca dessa homeostase, ou seja, em busca de um equilíbrio, um estado de equilíbrio, ou até mesmo uma estabilidade fisiológica do nosso corpo, né? E de alguma maneira a gente precisa encontrar um propósito, né? Algo que nos motive a continuar a vida. Um outro grupo de teorias na psicologia são as teorias do incentivo. Os estímulos externos regulam os estados motivacionais. E, nesse sentido, o incentivo é um objeto externo capaz de motivar o nosso comportamento. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar buscando incentivos nessa perspectiva, né? O que te incentiva a acordar todo dia? O que te incentiva a cuidar de si, a cuidar do teu cônjuge, a cuidar dos teus filhos, a cuidar da tua vizinhança, da tua comunidade? Então, quais são os incentivos que nós depositamos em si mesmo e também nos outros? Como é que a gente consegue incentivar os outros? Então, essas teorias, elas trabalham muito essa perspectiva. Temos também as teorias evolucionistas, né, onde se destaca a ideia de que as motivações dos seres humanos são produtos da seleção natural que tiveram um valor adaptativo em termos de estimular as condições reprodutivas. Então, isso quer dizer que à medida que a gente foi evoluindo,
a gente também foi selecionando aquilo que nos motivava, né? E, obviamente, a gente vai mudando, né, de geração a geração. E eu trouxe uma das teorias mais clássicas e que mais é destacada na perspectiva da psicologia, que é a teoria da motivação de Abraham Maslow, né? E ele destaca muito a questão do sistema hierárquico de necessidades básicas que todo mundo tem. Então, na pirâmide mais baixa, ou seja, essa parte mais baixa da pirâmide, nós temos a necessidade de trabalhar ou de buscar, né, realizar ações que vão, de alguma maneira, suprir as nossas necessidades fisiológicas. Quando a gente está com fome, quando a gente está com sede, a gente busca o quê? A gente se motiva a pegar um copo com água, a gente se motiva a comer alguma coisa, né? Uma segunda perspectiva, né, é a questão da necessidade de segurança. Todo mundo precisa, de alguma maneira, buscar estar seguro. E essa questão da vulnerabilidade, vamos pensar, por exemplo, em cidades onde o alto índice de violência acaba afligindo as pessoas, isso acaba afetando as pessoas a se motivarem. Por exemplo, como você vai se motivar se você mora num lugar que é muito inseguro e que está sempre correndo risco de ser assaltado? Como que você vai se motivar a sair pelas ruas, a caminhar, por exemplo, né, a fazer uma atividade física, mesmo com máscara? Então, assim, são todos fatores que a gente precisa avaliar. Como, por exemplo, sair no meio da pandemia, se a gente está lutando de alguma maneira contra um inimigo invisível, porque o vírus ninguém consegue ver, né? Então, a gente precisa se motivar, por exemplo, a ir a um supermercado, porque a gente tem fome, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar atento, o nosso estado de alerta é muito alto. E aí, isso é uma das consequências que faz a gente, muitas vezes, se estressar. Mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos também necessidades sociais. Temos a necessidade de manter um contato social com as pessoas, e isso a gente tem feito através do uso de celulares, do uso das redes sociais, do uso de um telefone. Então, a gente busca recursos para, de alguma maneira, suprir essas necessidades sociais. A necessidade de autoestima. Como é bom a gente se sentir amado, como é bom a gente se sentir querido, se sentir valorizado. Então, nesse sentido, eu acredito que a necessidade de autoestima também, evidentemente, está muito ligada às necessidades sociais. Como é bom a gente estar próximo de pessoas que validam, né, as nossas ações, mas a gente não pode se tornar dependente disso, porque nem sempre as expectativas que a gente deposita nas pessoas vão ser realizadas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente refletir. E a necessidade de autorrealização, ou seja, é importante que você busque, de alguma maneira, compreender o que te faz seguir a vida, o que te deixa feliz, o que te faz realizado, né? Então, isso é muito importante nessa complexidade para se entender a motivação. E aí eu trouxe um pouco da neurociência para discutir com vocês. A gente falou um pouco da perspectiva psicológica, agora vamos entrar mais na questão da neurociência. O que a neurociência tem a ver com a motivação? Tudo a ver, não é? Ou seja, aqui eu trouxe, eu fiz uma imagem baseada num artigo científico desenvolvido por um grupo de estudiosos da Universidade de Harvard, e eles trouxeram a ideia de que para motivação, na verdade é uma síntese, né, de uma complexidade dos artigos, das pesquisas científicas desenvolvidas nessa área. A motivação, ela de alguma maneira, ela é desenvolvida a partir das coisas que nos motivam, ou seja, dos motivadores intrínsecos, que tem a ver com algo interno. O que me motiva, por exemplo, a estar aqui com vocês hoje, em plena sexta-feira, às 18h22 da noite, né? O que motiva vocês a estar me ouvindo? São fatores intrínsecos, né, pessoais. E também nós temos os fatores extrínsecos, aquilo que vem de fora, né? E aí, o que a gente pensa a partir disso? A gente se motiva a partir da ameaça, ou seja, se a gente percebe que vai vir um perigo, se você está numa rua e você percebe que vai vir um assaltante, você se motiva aqui a correr, né? Ou então, se você está, por exemplo, num lugar onde você, de alguma maneira, sabe que pode afetar,
né, que pode te causar dor, ou você está numa relação, um relacionamento que vai te causar dor, você foge, você se motiva a não ficar com aquela pessoa, a não ter amizade com aquela pessoa, não se relacionar com ela. Isso me faz lembrar Freud, Mal-Estar da Civilização, quando ele diz que o ser humano, ele busca o prazer e foge da dor. Então, constantemente nós estamos buscando o prazer, e é justamente o sistema de recompensa da motivação. Ou seja, por exemplo, o que me motiva a praticar exercício físico? Qual a recompensa que eu vou ter com isso? O que me motiva, por exemplo, a estudar? Qual a recompensa que eu vou ter com isso? O que me motiva a trabalhar? Qual a recompensa que eu vou ter com isso? Então, uma das coisas que eu acho interessante que a gente reflita é que à medida que a gente vai envelhecendo, esses motivos também vão se modificando, especialmente pelas nossas emoções. Tem coisas que no passado te motivavam e hoje já não te motivam mais, especialmente pelas emoções. O que eu trouxe para vocês uma figura, só para vocês entenderem como é que funciona isso no nosso cérebro, né? No momento em que a gente percebe, por exemplo, algo que pode nos afligir, algo que pode fazer fugir da dor ou que vai nos dar prazer. Então, há todo um circuito cerebral, especialmente influenciado por esses neurotransmissores que vão nos motivar ou não a desenvolver determinada tarefa. Então, a motivação, se a gente bem observar, é uma vontade que se transforma em ação. Como eu disse para vocês, está ligada às nossas experiências, às nossas ações, ao nosso sistema de recompensa e às nossas emoções. Por exemplo, se, digamos, essa relação, essa figura, essa imagem que vocês estão vendo aí, vamos pensar no relacionamento avós e netos, né? A menina está estudando e chega a avó com uma comida, alguma coisa que ela goste. Aquilo, de alguma maneira, faz com que ela se estimule, né? Toda vez que eu estou estudando, minha avó traz alguma coisa para mim. Ou toda vez que eu estou estudando, eu recebo incentivo. É o sistema de recompensa, como eu falei para vocês, que é ativado, né? Então, isso tudo faz com que a gente perceba a importância, de alguma maneira, a gente refletir sobre as nossas experiências do passado e o que essas experiências podem nos ensinar agora, na nossa vida. Eu vejo, por exemplo, pessoas que estão desesperadas porque perderam o emprego, como eu falei, ou perderam pessoas, mas, de repente, você fazer uma reflexão das experiências do passado e até mesmo dos nossos antecessores, né? Os nossos bisavós, os nossos tataravós, eles enfrentaram dificuldades também, e nós estamos aqui hoje para contar a história, né? Então, é muito importante que a gente reflita quais são os motivos que fazem você agir. Mas eu estou sem motivação. Então, qual é o motivo que te faz agir? Então eu vou, por exemplo, de manhã, eu vou dar um exemplo meu. O que motiva a praticar atividade física logo cedo? Eu imagino, por exemplo, as minhas filhas que precisam muito de mim no futuro. Eu imagino que eu praticando atividade física, eu vou desenvolver, digamos assim, eu vou ter mais felicidade, né, por todo o circuito neuronal, por todos os benefícios da atividade física. E aí eu acabo criando elementos, ou seja, quais as ações que lhe motivam. Quando eu estou com preguiça, por exemplo, e aí, assim, eu estou falando um pouco de mim, mas vocês são diferentes, todos nós somos muito diferentes, mas quando eu estou com preguiça, por exemplo, para fazer atividade física, sabe o que eu faço? Acordo, já coloco a calça da ginástica, já ponho aquela música, porque eu sou muito movida pelas emoções, pelo som, e aí eu já começo a ouvir, de repente, até dentro de casa, eu começo a fazer atividade física, porque agora com a pandemia a gente não pode ficar saindo o tempo todo. Então, assim, você tem que encontrar elementos que te motivem a agir de alguma maneira. Ou o contrário, às vezes, para você se motivar, você precisa agir. E a partir do momento em que você age, que você repete essa ação, você vai criando um novo hábito. Por gentileza, pode passar, por favor. Fábio. Eu fiz uma pesquisa de quais os elementos nessa pandemia que os cientistas estão mais focados em termos de motivação.
A questão da motivação nas universidades e com relação às escolas, porque realmente quem tem filho, quem tem criança, por exemplo, está enfrentando uma dificuldade muito grande em ter que, digamos assim, incentivá-los a estudar. Eu tenho, por exemplo, 2 crianças e fico assim, imaginando, gente, o que eu faço para elas estimularem? Porque os jogos eletrônicos, que muitas vezes não eram conhecidos antes da pandemia, hoje são, porque as crianças ficam o tempo inteiro na tela, então elas são, muitas vezes, incentivadas ao sistema de recompensa do jogo, né? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado também, né, com essas questões. Os cientistas também têm destacado muito a questão da motivação para se proteger. Nem todo mundo está motivado a usar máscara, nem todo mundo está motivado a tomar vacina. Então, cabe a nós também refletir sobre tudo isso, buscando estratégias de intervenção. E aí, uma das estratégias é justamente a gente falar para as pessoas sobre essa importância do uso da máscara e passar muito essa ideia de que a proteção é um dos melhores fatores, de fato, para a gente conseguir vencer esse vírus, né? A questão do desemprego também, a questão de motivação para o trabalho. A gente observa, por exemplo, hoje, mulheres, né, sobrecarregadas, homens também, mas principalmente as mulheres, porque muitas delas, na cultura tanto japonesa como também na cultura brasileira, que é uma cultura muito familista, onde a família está em primeiro lugar, nós acabamos, por exemplo, tendo que focar e dividir a atenção e nos motivar para trabalhar, ao mesmo tempo para atender as demandas da família, as demandas do cônjuge, as demandas da sociedade de uma maneira geral. Então, são muitas demandas. E como se motivar para tudo isso? Como estar bem o tempo todo? Ninguém consegue estar bem o tempo todo, mas a gente, de alguma maneira, busca, né, estar. Trouxe para vocês algumas reflexões que eu considero muito importante, pautada na história de Viktor Frankl, né? Ele foi um austríaco, um psiquiatra austríaco, que viveu durante a Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, ele viveu em 4 campos de concentração. Ele, antes da Segunda Guerra, ele liderava no hospital psiquiátrico a ala de mulheres que cometiam suicídio. Então, ele tinha a ideia a questão da morte o tempo todo, que é o que a gente vê muito na pandemia, a morte. E qual foi a lição, né, que ele nos trouxe? Qual foi a boa lição que ele nos trouxe naquela época e que faz sentido para hoje, né? Ele nos trouxe a lição de que é preciso buscar o sentido da vida, né? É preciso dizer sim à vida. O sofrimento de uma vida sem sentido digamos assim, é muito complexo. Mas ele mesmo disse que ele encontrou sentido na vida ajudando outras pessoas a encontrarem o seu sentido. Ou seja, ele foi uma pessoa que perdeu os pais durante a Segunda Guerra. A mulher dele, a esposa, estava grávida de um bebezinho e acabou perdendo, ela também morreu. Ele acabou convivendo com pessoas que toda hora estavam morrendo, e ainda assim ele encontrou motivos para viver. E ele deixou na logoterapia esse legado de que quando a gente busca sentido, a gente consegue entender um pouco mais essa complexidade, os nossos propósitos. Na cultura japonesa, tem um conceito que eu gosto muito, que é o conceito Ikigai, que significa uma razão para ser, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né, do Viktor Frankl. E aí, o que o Ikigai nos ensina? O Ikigai nos ensina que a gente precisa buscar o que o mundo precisa e o que a gente pode oferecer para o mundo. Nesse sentido, a pergunta do Ikigai é: qual é a tua missão aqui na Terra? Você já parou para pensar? O que te motiva a acordar todo dia, abrir os olhos e dizer: eu preciso fazer alguma coisa por mim, pelos meus filhos ou pelo mundo? Qual é a tua missão? Qual é o teu legado? O que você ama? Né? O que te dá sentido para seguir a vida pautada no amor? O que te incentiva a buscar essa paz? Qual é a tua paixão? Gente, até novela sem paixão não tem graça. Vocês concordam? A gente precisa ter paixão por alguma coisa.
né? Se vai assistir uma novela, se a novela não tem, se não tem um casal apaixonado, se não tem um trama na paixão, nossa, ai, nossa, que novela chata, né? Ou um filme, né? Então, assim, qual é o filme da tua vida? O que te dá paixão? O que te dá vontade de fazer, de agir? O que te motiva? Então, o Ikigai também faz você refletir sobre o que você é bom. Alguma coisa você é bom. Ai, não, mas eu não tenho nada de bom, eu sou um zero à esquerda. Então, vamos refletir sobre a questão da autoestima, né? Porque uma das questões muito importantes é a nossa autoestima, o nosso autoconceito, a nossa autoimagem. Com certeza, apesar de você ter, digamos, por exemplo, uma baixa autoestima, você faz alguma coisa boa. E isso alimenta o teu senso de autoeficácia, que é justamente a tua capacidade de lidar com algum desafio da tua vida, né? E uma interessante também é que no Ikigai nós somos levados a pensar a nossa vocação, na nossa profissão e pelo que você pode ser pago, porque é muito bom doar. Mas aí, quando a gente pensa na questão da motivação, o sistema de recompensa, né? Ou seja, a gente doa, mas a gente também quer algo em troca. Nem que seja um elogio, nem que seja ou algo pago mesmo, porque se você lembra lá da pirâmide de Maslow, uma das bases da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas. Então, a gente precisa se motivar para trabalhar, porque a gente sabe que com o trabalho a gente vai ter dinheiro para poder comer. E aí, quando a gente se depara com a situação de que está desempregado, né? E aí, o que eu posso fazer? Encontrar outras maneiras. Daí a importância que a pandemia, uma das grandes lições da pandemia, que ela nos ensinou é a questão da flexibilidade. E o nosso cérebro, a nossa vida, se a gente pensar numa perspectiva, né, do lifespan, nós somos, há muita neuroplasticidade. Então, a gente pode, sim, buscar se reinventar. Eu nunca ouvi tanto essa palavra, reinvente-se, reinvente-se, reinvente-se. Obviamente que nós todos temos as nossas limitações, e algumas pessoas são mais resilientes que as outras, né? A gente pensa, por exemplo, que nessa pandemia, e para enfrentar os desafios e para se motivar, você também tem que levar em consideração os seus fatores de personalidade. Tem pessoas que são mais otimistas, tem pessoas que são mais negativas, que são mais pessimistas. A gente percebe que o otimista ele acaba se motivando mais, né? O esperançoso, né? Quando você busca esperança, né? Como dizia Ariano Suassuna, o otimismo, ele dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é um ser um realista esperançoso. Eu prefiro dizer, bom mesmo é ser uma otimista, realista, esperançosa, ou esperançoso. Por quê? Porque a gente precisa, sim, ter otimismo, mas a gente tem que agir com o princípio da realidade, como dizia Freud. Ou seja, se eu estou vivendo um problema atualmente, o que eu posso mudar? Qual é o meu mover? Qual é a minha ação? Na esperança de dias melhores. Isso tem tudo a ver com a nossa resiliência, com a nossa história. Podemos passar mais adiante, por favor, Flávio. E aí, eu trago para vocês uma história que eu tenho lido agora com as minhas filhas, a história da Malala, né? A Malala ela é, né? Uma mulher, hoje ela está com 24 anos, mas ela passou por sofrimentos terríveis, né? Especialmente porque ela foi vítima, não só ela, como todo o grupo dela, do Talibã, né? No Paquistão. E aí, quando a gente começa a estudar a história dela, você vê que os talibãs, eles não tiveram oportunidade de se educar, eles não tiveram chance de estudar. Eles foram treinados, eles foram motivados a matar. Por sua vez, ela, apesar de viver nesse contexto, que era um contexto árido, um contexto que nada tinha a ver com essa ideia de prosperar, ela teve um pai, ela teve uma família, ela teve um suporte social que fez com que ela pensasse em estudar. E aí ela defende a ideia de que a educação, ela transforma as pessoas. E, de fato, transforma, sim. Entende? Então, o que acontece? Malala, aos 11 anos, começou a escrever no blog o que acontecia na cidade dela, e aquilo despertou o mundo, só que, na época, ela criava um pseudônimo, não podia falar quem era ela, porque senão ela ia ser morta. E aí, tempos depois, ela foi descoberta e aos 14 anos ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela é a primeira mulher que, aos 14 anos, ganha o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu trago essas histórias, eu quero deixar muito claro, com a intenção de inspirar e não de comparar.
Fique muito claro isso. Por que eu estou trazendo isso? Porque uma vez eu fui falar isso na sala de aula e uma aluna falou assim, professora, você está me trazendo essas histórias, está me deixando mais angustiada ainda. Mas você sabe por que ela ficou angustiada? Porque ela entendeu que essas histórias não era para ela se inspirar, era para se comparar. E isso é um grande erro que acontece com a gente. Ou seja, você precisa encontrar situações, ações, modelos que te inspirem. Você não pode ficar se comparando. Se você tiver que se comparar, que se compare com você. Com o que você, por exemplo, professor, eu quero muito, digamos assim, perder peso. Vamos pensar, vamos perder peso. Porque eu acho que vai ser bom para mim. Então, você não pode se comparar com alguém que perdeu, por exemplo, 20 quilos em tantos meses. Não, você tem que se comparar com você. Você busca questões de se motivar, vai aos poucos, com tarefas pequenas, e vai lutando, de alguma maneira, contra você mesmo. Porque se você começar com o sistema de comparação, você vai achar que o vizinho é melhor do que você, que fulano, cicrano, beltrano é melhor do que você. Então, a pandemia nos ensinou mais do que nunca que nós devemos olhar para si mesmo. Acho que nunca eu ouvi tanto dos meus amigos a ideia de que, Deus, eu preciso agora parar, reavaliar minha vida, reavaliar o que realmente importa. Por quê? Porque as pessoas se deram conta de que tudo aquilo que era oferecido lá fora precisa primeiro estar em paz com que aqui, com que a gente vive no aqui e agora, e na nossa casa, e no nosso lar. Então, é muito importante que a gente busque encontro e significado para as nossas ações, e que se inspire nessas histórias. Se você vai motivar um bebê, você quer motivar uma criança ou um bebê, você tem que motivar especialmente pela interação do pai ou da mãe com aquele bebê, né, ou com outros cuidadores, para que ele motive, por exemplo, a brincar, que ele se motive a estudar. E se é uma adolescente, por exemplo, qual o sistema de motivação daquele adolescente? Em geral, o adolescente ele é influenciado pelos colegas, pela opinião dos colegas, né, pela exploração que ele faz do mundo e pelo feedback que ele recebe dos colegas, né? Então, é importante que a gente leve em consideração tudo isso. É interessante também a gente refletir sobre a alimentação. Busque se alimentar com uma dieta rica em substâncias que favoreçam o aumento dos neurotransmissores. E aí eu volto a falar da dopamina, né? Porque a dopamina, como eu falei para vocês no início da palestra, ela é, digamos assim, o neurotransmissor mais importante para a nossa motivação. E aí a gente encontra, por exemplo, alimentos que vão, de alguma maneira, produzir substâncias que vão desenvolver a dopamina, por exemplo, banana, maçã, beterraba, farelo de aveia, às vezes, proteínas, às vezes não precisa comprar muitas coisas, às vezes com coisas pequenas, você vai numa feira comprar uma penca de banana, o abacaxi, que tem a substância triptofano. O triptofano, por exemplo, é a substância que é responsável pela produção de serotonina, que nos dá a sensação de bem-estar. Então, tudo isso é importante, né? Tomar muita água, isso tudo vai favorecer você, de alguma maneira, o seu sistema corporal a buscar se motivar. Porque a dopamina, ela faz com que você busque, com que você deseje, com que você procure. Isso faz com que você se motive. Então, ela é ativada quando são estabelecidas metas e quando alcançamos essas metas, fazendo com que nos sintamos muito bem quando terminamos uma tarefa ou atingimos um objetivo. E aí você começa a observar que a procrastinação, ou seja, adiar para amanhã, amanhã eu faço, depois deixa para depois. Tem muita gente que está procrastinando, gente, certo? Então, a procrastinação, muitas vezes, é um reflexo da ausência de dopamina. Claro que a gente não pode só achar que é isso, mas às vezes isso é um dos fatores. A falta de dopamina, o abaixo índice, a dopamina, quando ela está baixa, ela produz a procrastinação, a insegurança, a perda da memória, problemas de sono, mudanças de humor, baixa libido, falta de entusiasmo com relação à vida. Tudo isso está ligado aos baixos níveis de dopamina. Então, fiquem atentos com esse neurotransmissor aí, que é tão importante para te motivar a seguir em frente, tá bom? Busque praticar exercício físico. Mas eu não me motivo para praticar exercício físico. Então, é aquela velha história.
Então, age de alguma maneira. Se você não tem motivação, age. Age aos poucos. 5 minutos no dia, 10 minutos no outro, 15 minutos no outro. Daqui a pouco você vai transformar isso no hábito e você vai ver o quanto isso vai favorecer você para outras questões da vida, né? Você vai ter um outro olhar. Você vai ter uma outra maneira de pensar. Por exemplo, um atleta que é intrinsecamente motivado, ele pode participar de um determinado esporte assim, se ele é intrinsecamente motivado, o treinador dele pode fazer uma crítica e ele vai dizer tudo bem. Agora, tem pessoas que não. Quando elas, dependendo do tipo de motivação, ou seja, motivação, voltando a falar, intrínseca ou extrínseca, quando você tem a motivação intrínseca, você recebe as críticas de uma maneira mais, digamos assim, você tem mais facilidade de receber as críticas. Agora, quando essa crítica, quando você tem uma motivação extrínseca, ou seja, quando você dá muito valor ao que o outro fala, quando você dá muita importância ao que a sociedade vai pensar de você, quando você muitas vezes tem uma baixa autoestima, qualquer crítica, qualquer sugestão vai fazer você diminuir a sua motivação. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que a partir de hoje vocês comecem a refletir. O que digamos assim, eu quero mudar, eu quero me motivar, eu quero voltar a estudar. Então, comece a refletir se o teu tipo de motivação para a relação ao estudo é mais intrínseca ou extrínseca, né? O que vai fazer você mudar? É a opinião do outro? É a validação do outro? É porque você acha que você estudando, você vai poder ter um trabalho melhor, você vai poder ter uma recompensa, você vai poder alcançar novas metas, novos voos? É isso? Eu quero que você reflita sobre isso. Bem, cria uma lista de coisas. Olha, gente, isso aqui são sugestões, tá? Cada caso é um caso. Não estou falando de fórmulas mágicas, porque a gente sabe que cada pessoa vai reagir. O que eu estou trazendo para vocês são conteúdos que eu vi em artigos científicos, em livros, e que também, de alguma maneira, funcionam para as pessoas que eu convivo, né? Então, é muito importante que a gente crie uma lista de coisas que a gente ame fazer, ou que a gente sempre desejou fazer. E busca, isso já nos dá a motivação, né? Antes de iniciar uma tarefa, visualizar imagens, lembranças de quando você se sentiu orgulhoso, né? E se concentrar nesses aspectos para conquistar essa tarefa, né? Eu acho assim, aqui em casa, quando eu estou querendo fazer dieta, eu coloco fotos na geladeira. Quando eu quero viajar para algum lugar, eu começo a colocar fotos assim que me inspirem, né? De alguma maneira, me inspirem eu preciso fazer isso, porque vai chegar o dia que eu vou viajar. E é muito interessante, porque esses estímulos, o estímulo da música, como eu falei para vocês, né? A gente está desenvolvendo agora um livro, a gente está organizando um livro sobre musicoterapia, com um grupo de musicoterapeutas, e a gente tem estudado muito essa influência da música nas nossas emoções e, consequentemente, na nossa motivação. Então, é muito importante que a gente faça essas reflexões. O que te dá, o que te motiva, né, a fazer aquilo que você quer? E também é muito importante a prioridade, né, a interação social. Mas como é que eu vou priorizar a interação social se agora está a pandemia? Então, liga para a pessoa, conversa, manda um WhatsApp, manda uma mensagem. Gente, não existe nada melhor para você se motivar do que você estar perto de pessoas que te influenciam positivamente. Isso é fato. Pelo menos comigo acontece muito. E a gente vê na própria psicologia um conceito que eu gosto muito, que é a questão do contágio social. Nós somos, de fato, contagiados pelas emoções, por aquilo que está ao nosso entorno. Como o contexto, ele influencia. Hoje, por exemplo, encontrei com uma vizinha e ela disse, olha, eu estou precisando muito, não estou aguentando, eu estou assistindo muita coisa, está me deixando ansiosa, esse lockdown. Falei, sabe uma coisa? Desliga um pouco disso aí. Começa a ouvir uma música, vai fazer meditação, vai fazer uma yoga, liga para uma amiga que você sabe que você vai dar boa gargalhada com ela, que vai contar uma piada, então que vai te contar uma coisa. Tira um pouco o foco, porque isso também faz com que a gente busque motivações diferenciadas, né? Isso é muito importante. E aí, como considerações finais, né? Eu te pergunto, existe alguma forma de agir em relação ao que é importante para você? O que importa para você hoje? Eu acho que importa manter minha saúde. Então, busca se motivar para manter a tua saúde, né? A gente, quando percebe que a doença está perto da gente, a gente vê a realidade disso, então
a gente começa a reavaliar o valor da vida. O que mais importa é a vida. A vida em si, o aqui e agora, já é um presente, já é uma dádiva. Porque você ficar muito presa ao futuro e esquecer do presente faz com que você, muitas vezes, deixe de contemplar, de você agradecer que a vida te dá hoje, apesar dos desafios, apesar de todo o sofrimento, de todos os espinhos, certo? Então, as pesquisas também que eu fiz, eu achei interessante trazer isso para vocês, é que uma recompensa previsível não é suficiente para sustentar a motivação ao longo do tempo. Ou seja, parece-me não, que as pesquisas dizem, né, que o nosso cérebro, ele gosta de estar em constante movimento. Então, às vezes, o que foi uma recompensa no passado, hoje não funciona mais. Então, a gente tem que estar sempre buscando novidades. É tanto que eu não sei, acho que uma das palavras, quando a gente encontra com uma amiga ou com um amigo, a primeira coisa, quais são as novidades? Não é verdade? Ou seja, parece-me que a novidade, a gente busca também dentro da gente. Então, essas experiências que são exatamente como esperado, sempre perdem sua novidade, por exemplo, elas provocam menos atividade neural no sistema de dopamina. Então, isso eu achei muito interessante. Isso foi uma pesquisa dos estudiosos lá de Harvard, que eu achei muito legal trazer isso para você. Então, a gente tem que estar sempre usando a nossa criatividade, não só com relação a gente, mas também com os outros que a gente quer estimular, que a gente quer motivar. Porque cada pessoa vai responder a motivação de uma maneira diferente. O que às vezes me motiva não vai te motivar. Então, por isso que é importante a gente fazer o nosso Ikigai, ou seja, a gente imaginar o que motiva a gente, o que vai realmente, nesse momento, te mover, fazer te movimentar. Porque, por exemplo, muitas vezes diz assim, eu tinha vontade de ter uma casa, aí você comprou a casa. Então agora eu tenho vontade de fazer tal coisa. Então, e às vezes, quando a gente não aprende, isso é uma adágio popular, mas e que tem muito a ver também com o que a gente fala, quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor, né? Então, é aquela história do princípio do prazer e da fuga da dor, né? Então, isso também faz com que a gente se motive ou não a buscar, né, reflexões. Quando experimentamos uma recompensa melhor do que o previsto, o cérebro prefere essa experiência no futuro. Se a recompensa for menor do que o esperado, o cérebro acabará exibindo menos motivação para essa experiência. É o seguinte, eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você planeja uma viagem, você sonha, você faz tudo. Eu acho que aquele planejamento, ele é muito mais motivador que quando você chega na cidade. Você chega, era isso? Nossa, eu pensei que fosse mais. Nossa, quer dizer, eu li um livro recentemente do Tal Ben-Shahar, né, sobre felicidade, ele fala justamente isso. Às vezes você quer conseguir a felicidade que está lá no topo, ou seja, você é muito mais prazeroso, traz muito mais sensação de bem-estar, esse processo de você, o processo que você vivencia até chegar no topo da montanha, ou seja, até chegar onde você quer. Então, por isso que é tão importante a gente apreciar o nosso aqui e agora. E a pandemia nos trouxe essa grande lição do aqui e agora, do viver o presente, né? Porque, como dizia Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente está vivendo muito bem isso, a gente não sabe, né? Até a gente mesmo, né? Desenvolver novas atividades, frequentar locais diferentes ou buscar uma recompensa diferente são caminhos para manter a motivação. Por exemplo, você vai andar no parque de máscara. Aí você começa a se tornar enfadonho aquele caminho que você faz. Muda o caminho. Muda, faz outra coisa. Usa a tua criatividade. Eu quero começar a estudar. Então, você acha muitas vezes enfadonho aquele sistema que teu professor dá. Então, procura mudar o sistema. Procura ver o que te dá prazer e o que te traz recompensa, mais ou menos nesse sentido, como a gente falou. Então, aqui são algumas das referências dos artigos científicos que eu utilizei para basear a minha fala. Eu tenho a agradecer de coração pela atenção de vocês, agradecer a Abjaica, agradecer a professora Rosinha Chubassi, né, uma grande amiga, e agradecer ao Flávio, ao Douglas, enfim, a todos, a professora Mônica e a Suda, né, a nossa atual diretora da USP Arte, enfim, eterna gratidão a todos vocês.